Olá! Quando eu recebo os pacientes aqui na clínica para avaliação ortodôntica, é muito comum o paciente chegar aqui sem saber qual aparelho escolher. Então, hoje, eu vou mostrar uma apresentação para vocês que eu apresento para os pacientes na consulta e para tirar todas essas dúvidas, porque a gente trabalha com todos os tipos de aparelho, desde o aparelho convencional, o autoligado, o aparelho lingual, o alinhador transparente, então os aparelhos invisíveis, né, que são mais conhecidos como aparelho invisível. Então hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença de um por um, para deixar mais lúdica essa apresentação, para que vocês possam entender melhor antes de chegar para conversar comigo aqui no consultório. Então, com o avanço da tecnologia, nós temos vários modelos disponíveis. E para uma escolha adequada, o que a gente deve avaliar? A gente deve avaliar a idade do paciente, disciplina e maturidade, por exemplo. Os alinhadores são aparelhos removíveis, né? Então, o paciente tira tanto para se alimentar quanto para higienizar os dentes. Então, tem que avaliar muito, por exemplo, antes de eu indicar para um adolescente. Um adolescente que vai se alimentar no shopping com os amigos e deixa na bandeja e vai embora e vai parar no lixo o aparelho. Então, tem que ter muita maturidade para usar esse tipo de aparelho. Tem que ter rotina, tem que ser regrado. Então, nesses casos onde o paciente não estabelece a rotina, eu gosto e indico muito bem o velho e bom aparelho convencional, que é fixo. Então, são muitos critérios a serem avaliados. A necessidade estética, como o tempo de tratamento. Tem pacientes que toleram muito bem um aparelho metálico colado aos dentes, outros pacientes que, se fossem com um aparelho metálico, não aceitariam tratar. E também a pretensão financeira, porque eu falo que a gente comprar um aparelho é igual comprar um carro. A gente tem um destino a chegar nesse tratamento, a gente tem um resultado a chegar. Tanto faz o tipo de aparelho, a gente vai chegar nesse resultado, né? O que vai mudar é o percurso, a estética, o tempo de tratamento, o número de manutenções, mas o tipo de aparelho que o paciente escolher, a gente vai fazer sim um tratamento bem feito. Então eu deixo o paciente sempre muito livre para escolher qual que está dentro da realidade dele. O aparelho convencional, que é esse, que é o mais antigo das borrachinhas coloridas, eu indico muito para adolescente. Por quê? Porque o adolescente ele tem o osso bem maleável. E o que isso influencia? A borrachinha do aparelho, ela causa um atrito. Então, quando eu coloco a borracha na manutenção, a borracha fica firme no dente e esse atrito ele força a movimentação. E um adolescente que tem o osso bem maleável é ótimo, porque esse atrito ele segura para não movimentar demais. Agora, pensa um adulto ali com o osso rígido, mais uma borrachinha travando a movimentação. O tratamento pode sim acontecer com esse aparelho, mas é um tratamento mais demorado. Pensando nessa questão da borrachinha causar um atrito, foi inventado um aparelho livre de borrachas, que ele não tem borracha, onde tem uma trava, onde a gente abre essa trava, vou abrir aqui, como se essa caneta fosse fio, vou elucidar aqui para vocês. A gente coloca o fio e fecha a trava e esse fio corre solto, sem atrito, tornando um tratamento de um adulto de 6 a 9 meses, em média, mais rápido do que se a gente tratasse com um aparelho convencional de borrachinha. O nome deste aparelho aqui é aparelho autoligado, que visualmente falando, ele é assim, ó, ele não tem aquela borracha em volta e ele é todo metálico. Tanto o convencional quanto o autoligado, nós temos eles tanto na versão transparente, que é o aparelho de porcelana, né? Tanto um quanto o outro, nessas opções ainda. Seguido deles, nós temos o aparelho lingual, que é um aparelho que ele é colado nessa região aqui por trás, mas é um aparelho que ele caiu em desuso depois dos alinhadores, porque ele é muito desconfortável por machucar muito a língua, né? Quebrar, ser um tratamento mais demorado e caro. Os alinhadores vieram para o mercado e substituíram esse tratamento por ser mais estético, mais rápido, não quebrar com facilidade, porque o paciente tira para se alimentar. E o próximo aparelho a ser explicado, então, são os mais queridos hoje e mais desejados pelos meus pacientes, que são os alinhadores invisíveis, que são esses aparelhos aqui. Esse aparelho, ele parte do princípio de um exame de escaneamento.
E o scanner é esse aqui, vou fechar aqui para mostrar para vocês de maneira mais simples. Esse tratamento parte do princípio do exame de escaneamento, que é um exame que eu faço em todos os pacientes que vêm fazer avaliação aqui na clínica. E nesse exame a gente já pode fazer uma previsão de como vai ficar o sorriso do paciente antes e depois do tratamento. Não é que uma plaquinha vai resolver o problema do paciente, é uma sequência de plaquinhas. Então ali está o dente torto, né? Por sistema, por exemplo, aqui o dente está torto para trás, a gente quer movimentar esse dente para frente. Por sistema, a marca do alinhador vai lá e faz uma programação de movimentar esse dente um pouquinho para frente, faz um alinhador. Um pouquinho mais para frente, outro alinhador. E vem uma sequência de plaquinhas que você vai trocando dia após dia e os dentes vão movimentando até chegar naquele resultado final que foi previsto no início do tratamento. É o tipo de tratamento mais moderno que existe hoje no mundo. E o tempo de tratamento é reduzido em média 50% ou mais rápido do que os aparelhos fixos colados. No mais, questão de dúvidas que os pacientes têm seriam isso, para eu determinar um valor para vocês, eu não consigo fazer de maneira online, é mais por avaliação, porque o valor do alinhador, principalmente, varia muito de paciente para paciente, varia da complexidade do caso, do número de alinhadores necessários, né, para cada tratamento. Mas eu me coloco aí à disposição de vocês para resolver todas as dúvidas, qualquer dúvida que surgir, é só comentar aqui embaixo que eu estou disposta a responder, tá certo? Obrigada aí por assistir até o final e até a próxima.